Então, bom dia a todos, né, e todas. A gente vai agora para o capítulo 19, certo? Do livro 3, página 684. Então, nós começaremos fazendo uma discussão sobre os refugiados, né? O que seria esses refugiados? A expressão refugiado vem de fuga, de fugar, de fugir, ok? Então esse termo ele inicialmente ele foi utilizado para denominar pessoas que estavam fugindo de conflitos, de guerras, de algumas atividades ligadas a questões armamentistas, né? Sejam elas aquelas que tiveram dimensões bem maiores, como a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né? Também Vietnã, Guerra das Coreias, esses eventos um pouco maiores, mas nada como a Primeira e a Segunda Guerra. Porém, hoje, o termo refugiado, ele também é usado para pessoas que fogem de catástrofes naturais, para pessoas que fogem de condições de miséria extrema, para pessoas que fogem de questões de ordem naturais, né, como a própria questão aí traz, né, os refugiados do clima, ok? E é uma observação justamente para reforçar esse conceito, né? A princípio, a gente talvez esperasse que o texto viesse falando sobre guerras, sobre conflitos, mas não. O cara traz aí, o nosso autor, ele traz um, um infográfico mostrando as diferentes áreas do mundo onde as pessoas se deslocam e fogem para outras áreas por questões ligadas ao clima. E nesse caso a gente observa aí, por exemplo, que inclusive é citado o Brasil, né? Esse infográfico é de uma reportagem da revista Isto É. E ele coloca que processos de desertificação e secas extremas na região do clima semiárido aqui no Brasil, né, em uma área bem maior na região Nordeste, né, é bom lembrar que o clima semiárido ele também avança para até a região Sudeste, né, ali no norte de Minas Gerais, certo? Não é uma coisa exclusiva do Nordeste, mas ele é bem maior aqui na região do Nordeste. Ok? E a gente tem o problema com escassez de água, problema com desertificação em áreas da Ásia e da África, certo? Problemas com o avanço da água do mar, que já é uma consequência do aquecimento global em áreas dos Estados Unidos. Aí você já tem até áreas que foram desabitadas, como a ilha de Samoa e a ilha de Tuvalu, certo? Lá na Oceania. E essas regiões, elas vão sofrendo cada vez mais com esses processos de alteração climática. E a gente começa a mostrar que os refugiados da era moderna, de uma era que nós temos apenas pequenos conflitos isolados, eles vão estar ligados a diferentes causas e não apenas aos conflitos, ok? Depois eu peço essas questões aí. Mas de um modo geral, certo? Aí já entrando na página 685, a gente vai observar nesse capítulo, certo? As questões ligadas aos deslocamentos populacionais, não é isso? Então, pelo derretimento das geleiras, isso, algum fez um, uma questão aqui
sobre a questão das geleiras, mas aí é o derretimento delas que provoca o aumento das águas oceânicas, ok? Bem lembrado, né? Uma consequência do aquecimento global. E aí, pessoal, tem o seguinte, na verdade, os deslocamentos da população, né? O homem, ele se desloca já há muito tempo, né? O homem, antes dele ser sedentário, dele estar fixo em um determinado lugar, ele era povos nômades, né, que se deslocavam de um lugar para o outro. Então, se você pega essa informação, basta você observar o seguinte: por que o homem ele se deslocava de um lugar para outro? Claro que ele não se tinha desenvolvido a agricultura, a criação de animais, a domesticação de Ainda ficava animais, escasso. o que fazia com que você saísse de um lugar para o outro para sobreviver em busca de recursos, já que naquela região que você estava ali, você absorvia tudo aquilo que a natureza te colocava, tudo que a natureza tinha a oferecer, e ao esgotar, acessar aqueles recursos, você ia ter que se deslocar, ter que sair para outros lugares, né? Então, você observa que o homem ele fazia isso para poder sobreviver. Então, se você traz isso, essa expressão de que o homem se deslocava para poder sobreviver, você traz isso para os dias atuais, aí eu faço a pergunta: por que o homem se desloca hoje? Para sobreviver, em busca de emprego, em busca de trabalho. É isso que faz um homem se deslocar dentro do espaço. É essa busca por novas oportunidades, é essa busca por melhores condições de vida. E o que vai dar isso é o trabalho, é o emprego. Então, isso aí acaba fazendo com que esse deslocamento esses deslocamentos eles sejam principalmente por questões de ordem socioeconômicas. É isso que faz o homem se deslocar dentro do espaço, ele vai em busca de melhores condições de vida. E aí a gente pode citar uma grande quantidade de exemplos, né? Que a gente vamos falar, claro, de uma série de migrações, mas, por exemplo, as pessoas que se deslocam da dentro dos grandes centros urbanos para poder trabalhar da periferia para os principais, o centro principal, pessoas que se deslocaram do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, principalmente para o Sudeste, também para Brasília, para poder trabalhar, pessoas que se deslocam pelas secas, por exemplo, indo em busca de uma melhor condição. Então a gente vai observar que o tempo passou, mas é uma coisa que está ligada à questão da sobrevivência. Então, as principais causas, certo, dos deslocamentos modernos estão ligadas a questões de ordem econômica. Porém, não podemos descartar, não podemos deixar de observar que existem fatores que não são de ordem econômica, que não são fatores ligados a aspectos sociais, mas que provoca deslocamento de pessoas. Uma delas é a prática do turismo, né? A prática do turismo, né? Um deslocamento muito grande de pessoas. Porém, esse deslocamento ele não se encaixaria como uma migração, certo? A gente usa até a expressão deslocamento para não estar usando o termo migração para turismo, mas a quantidade de pessoas que se deslocam dentro do espaço, certo? No mundo todo, é, em busca de outros lugares e outros conhecimentos, outras culturas, visitar outros países, é muito grande, né? Tenta-se até, parece até uma coisa meio assim, utópica, uma coisa meio sonhadora, mas está muito próximo disso, de turismo espacial, né, de pessoas irem visitar a estação espacial, tal. Então, para você ver o quanto essa coisa ela avançou ao longo do tempo, né? Ok? Mas também nós temos os deslocamentos provocados por catástrofes naturais, né, atividade vulcânica, terremotos, tsunamis, provocados por
as grandes construções, né, de hidrelétricas, estádios, portos, aeroportos, grandes empreendimentos empresariais acabam fazendo com que pessoas se desloquem dentro do espaço. As questões naturais que falamos agora no início da aula sobre a questão do clima, certo? Principalmente, né, secas prolongadas, enchentes em áreas ribeirinhas. Então, tudo isso também provoca um certo deslocamento, mas ele é muito maior, certo? Do ponto de vista das questões de ordem econômicas, ok? Então, aí a gente tem alguns conceitos aí no livro de vocês aí que é interessante fazer uma observação. Por exemplo, o conceito de área repulsiva e área atrativa. Então, o que seria a área repulsiva e a área atrativa? A área repulsiva e a área atrativa, tô meio sonolento, eu tô tomando uma medicação que dá sono, velho. Um antialérgico que te dá um sono da peste, velho. Mas vamos lá. A área repulsiva e áreas atrativas são o seguinte, eu tenho duas áreas. A gente vai observar que a pessoa que se desloca, ou o grupo que se desloca, ele sempre sai de uma área para outra. Isso é muito lógico, né? Você sai de A para B, né? Você não vai fazer um deslocamento dentro de um único ponto. O deslocamento, você sai de um ponto para o outro. Até vocês viram isso aí lá na física com os professores de vocês. E quando você tem um deslocamento populacional, como quando você tem um movimento migratório, o que é que ocorre? Você sai de uma área para outra. A área de onde você está saindo, nós chamamos ela de área repulsiva, certo? E a área que você está indo, ela é a área atrativa, ou também podemos dizer isso, chamar de área de repulsão e área de atração, ou seja, existem fatores na área de atração que vai, logicamente, o próprio nome coloca, atrair você, certo? Enquanto na área que você está, algo está te expulsando, não existe a condição que você quer para poder ficar ali. Por exemplo, as pessoas vão se deslocar de um estado para o outro para poder trabalhar. Então, de onde você está saindo, do estado que você está saindo, está faltando um emprego. Então, essa é a causa que vai fazer você se deslocar, é isso que vai te repulsar, é isso que vai fazer você sair para outro lugar. E lá naquele outro estado que você estará chegando, certo? A atração é justamente um emprego, uma oportunidade, aquela janela que está se abrindo, aquela porta que está se abrindo, a oportunidade de você trabalhar. Então, basta você observar isso, certo? A área de repulsão e a área de atração. Então, esses são os dois primeiros conceitos que tem aí na, no livro de vocês. Depois a gente vai para os tipos de imigração, certo? Para os tipos de imigração. Então, o primeiro tipo de migração, né, na nossa tabelinha aí, é a migração espontânea, né? O deslocamento ocorre por iniciativa própria, por liberdade, por escolha, né? Você opta em trabalhar em outro canto, em estudar em outro canto. É uma migração espontânea. A migração forçada é aquela que você ou sai ou vai provocar algum problema, certo? Por exemplo, perseguição política, certo? Em países ditatoriais, perseguição religiosa, certo? Catástrofes naturais, guerras, conflitos, construções, né? Como eu falei aí, a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, a gente tem a migração que ela é forçada, você acaba sendo obrigado a sair dessa região, certo? A migração controlada é quando o Estado, né, o Estado aí, o termo Estado aí está no âmbito de esfera, né, de não apenas de estadual, questão de Estado, como nós temos aqui uma federação de estados no Brasil. Aí está falando de Estado, então pode ser o governo federal, por exemplo, o Estado federal, ok? Então o Estado controla a entrada de pessoas, né? Vamos supor que o Brasil precise de trazer mão de obra da Bolívia, por exemplo, um exemplo.
e aí o governo federal coloca que 1.000 bolivianos venham para o Brasil para poder trabalhar em determinado setor e tal. Então, o Estado organiza isso, faz o cadastramento, vai trazer essas pessoas, certo? Para trabalhar, por exemplo, numa obra, e depois, quando acabar a obra, vai levar essas pessoas de volta até a Bolívia. Então, esse tipo de migração, ela é uma migração que passa pela espontaneidade das pessoas que estão vindo, mas é uma migração controlada, porque é uma coisa proposta pelo ente público, ok? A migração temporária é aquela que você sai de um lugar para o outro, mas você sabe quando vai voltar. Então, esse tipo de migração ela é temporária, certo? Você sabe que vai voltar. É como, por exemplo, eu me desloco para dar aula nas cidades de Mamanguape, de Bananeiras, de Guarabira, né? Em condições normais fazemos isso todas as semanas, eu e outro grupo de professores. Aí já fui também dar aula em outros locais, Recife, por exemplo. Então, o que é que acontece? Você sai, efetua a atividade, ou seja, o trabalho, e depois você volta. Então, essa migração ela é temporária. Você sai, por exemplo, de cidades da periferia para trabalhar na região principal daquele centro urbano. Então, quando acabar o expediente, você retorna. Você que estuda em outra cidade, se é um deslocamento, é um tipo de migração, mas você vai e volta. Então, ele tem um tempo determinado, ela é uma migração determinada, temporária. Essa determinação é uma relação espaço-tempo. Você sabe de onde está saindo, aonde você está indo e você sabe o momento em que você vai voltar, ok? Então, essa é uma migração determinada, também chamada de temporária. Inversa a ela, eu tenho a migração indeterminada ou migração definitiva, que é aquela que você se desloca, mas não sabe quando vai voltar. O êxodo rural é um exemplo disso. As pessoas se deslocaram para o Sudeste, se deslocaram principalmente para Rio e São Paulo, na ótica de busca de melhores condições de vida, mas não se sabe quando vai voltar. Tem pessoas que voltaram com 1 ano, tem pessoas que voltaram com 2, tem pessoas que nunca voltaram, ficaram, constituíram família, até se aposentaram e estão em outra região desde os anos 60, 70, por exemplo, saíram daqui bem novos, né, com 20 anos, 18, às vezes até menor de idade, e hoje estão aposentados e ainda morando lá nesses lugares, né? Fixaram as suas raízes nessas, nessas regiões. Então, nesse caso, nós chamamos isso de migração indeterminada ou migração definitiva, porque você não sabe o momento em que vai retornar, ok? Então, esses são os tipos de migrações que nós temos aí, né? Vamos passar a página do livro e vamos discutir algumas migrações internas e externas, né? Na verdade, qual seria a diferença entre migrações internas e migrações externas? Migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do país, que você migra de uma região para outra região, mas não transcende os limites do país em que você vive. Então, essas migrações elas são chamadas de migrações internas. Já as migrações externas são aquelas migrações que elas transcendem o limite do país em que você vive. Então, é uma migração entre países, chamadas migrações externas, ok? Então, a gente vai aqui agora para alguns tipos de migrações a serem estudadas pela gente. A nível de Brasil, quando chegar em migrações brasileiras, a gente aprofunda mais o estudo. Então, o primeiro tipo de migração é a migração pendular. O próprio nome já está dizendo, é um movimento em pêndulo, é um movimento de ida e volta. Essa migração ela ocorre dentro dos centros urbanos, das pessoas que se deslocam da periferia para o centro da cidade, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer tratamento médico, para poder ter acesso a comércio, para poder ter acesso a serviço bancário e uma série de outros serviços que você não vai encontrar nas cidades menores que estão ali. Então, esse fluxo ele é muito grande.
A capital do nosso estado, por exemplo, estima-se que em condições normais, claro, né, a gente está num período de pandemia e não se verifica isso, mas em condições normais estima-se que em torno de 500 mil a 600 mil pessoas, né, ou seja, mais de 500 mil de pessoas se desloquem entre as cidades que compõem a região metropolitana de João Pessoa todos os dias. E esse tipo de migração é uma migração que ocorre em todos os centros urbanos do planeta, seja eles centros urbanos de dimensão bem pequena, certo? Como as regiões em torno da cidade de Guarabira, por exemplo, da cidade de Mamanguape, da cidade de Solânia, certo? São exemplos de cidades que tiveram um desenvolvimento pequeno, mas existe esse desenvolvimento. Existe uma formação de um mini centro urbano, um centro local, e que atende pessoas das cidades vizinhas. Então, esse movimento ele é contínuo e diário. Isso aí vai desde essas cidades até os grandes centros, como São Paulo, como Tóquio, como Nova York, como Londres. Isso ocorre desde escalas pequenas, escalas menores na questão é, urbana, como em escalas bem maiores, ok? Então, essa é a migração pendular, né? Provocada principalmente pela oferta e oportunidade de empregos no centro principal, já que industrialmente se desenvolveu mais, já que comercialmente se desenvolveu mais. Nós temos também a questão da especulação imobiliária e a construção civil. Então, tudo isso atrai mão de obra dessas cidades vizinhas, né? Ok? O próximo migração citada pela gente aí, certo? Pelo livro, é a migração de nomadismo, né? De alguns povos ainda no mundo que vivem migrando entre alguns lugares. Um exemplo que era citado muito para nomadismo eram os ciganos, né? Que eram povos que não tinham áreas fixas, áreas ocupadas por eles, ficavam migrando. Aí já tem autor que já deu exemplo de trabalhadores do circo, os trabalhadores circenses, eles podem se encaixar nesse esquema de nomadismo. A gente vê aí nas cidades aí sempre chega aí esses trabalhadores, esses artistas, digamos assim, que vivem é, um mês numa cidade, um mês em outra cidade, vão de estado para estado, dependendo da estrutura em que se tem, até entre países, né? Então, alguns autores, alguns pesquisadores encaixam esse tipo de trabalhadores, né? Os artistas circenses, como um povo nômade, né? Caso eles venham ter essa, essa prática, né? De ficar observando lugares para poder se fixar, né? Mas ele também ocorre o exemplo que o livro traz na questão aí de algumas comunidades africanas, que eles migram também pela questão climática, né? Eles vão circulando em áreas onde tem melhores condições para pasto, para produção agrícola, mas não é uma coisa que é num dia, no outro não. Eles ficam 2, 3, 4 meses em determinado lugar, depois se desloca alguns meses em outros lugares. Eles ficam se deslocando dentro de áreas de reservas, certo? Bem diferente de antigamente, né? Essas pessoas eles plantam, eles criam e acabam se deslocando de um lugar para o outro para atender aí a sua necessidade, mas também observando todas as alterações que o clima propõe nessas regiões, ok? Surge uma terceira migração aí com a expressão de transumância. A migração de transumância, esse termo transumância está ligado a natural, mas são bem parecido com esse exemplo que eu citei agora, né? Os nômades climáticos seriam um tipo de migração de transumância. É uma migração que ocorre
é quando o clima força a, a transição, ok? Quando o clima ele força a transição. Deixa eu só pegar o lápis aqui para fazer uma anotação. E quando para a aula eu faço a anotação de onde eu terminei. Então aí o clima acaba forçando. A gente tem uma migração que ocorre aqui no Nordeste, que pode se encaixar como migração de transumância. São aqueles trabalhadores que estão na região do semiárido e quando começa o período da seca, eles se deslocam para a zona da mata para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, no corte da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, na cultura do abacaxi também, que é uma cultura muito forte na região da zona da mata, ainda entra para o agreste nordestino, mas ainda principalmente na zona da mata. E aí essas pessoas trabalham nessas práticas que são temporárias, né? Porque não tem necessidade, por exemplo, de uma propriedade de produção de cana-de-açúcar, de contratar o cara para ser mensalista, está pagando salário todo mês. Só contrata quando precisa. São os chamados trabalhos temporários, né? E essas pessoas ficam aqui, às vezes até na própria propriedade ou ocupam residências próximas à propriedade para poder fazer o deslocamento. E aí, quando acaba aqui o período em que eles estão trabalhando, coincide com o período de chuvas lá na região de semiárida. Eles retornam para tentar plantar, para tentar criar, para aproveitar a chegada das chuvas e fazer a produção. Então, esse deslocamento é um deslocamento provocado pelo clima, é uma migração climática, certo? E aí você usa a expressão de transumância, né? Ok? E dando sequência aí, nós temos o êxodo rural, que é um dos movimentos migratórios mais importantes, certo? Da história do homem, da história do capitalismo, porque é o êxodo rural que dá sustentação, que deu sustentação a todo o processo de urbanização, porque a industrialização ela começa a atrair uma quantidade de pessoas muito grande e havia necessidade dessa mão de obra. Então, todos os países do mundo que passaram por esse processo de urbanização, aqueles países que ainda estão nesse processo de urbanização, viram grande parte de sua população rural, grande parte mesmo, se deslocar para as cidades, certo? E passarem a ocupar esses postos de trabalho criados pela indústria, criados pelo comércio, criados pelo setor de serviço dentro das grandes cidades. No Brasil não foi diferente, certo? Graças ao êxodo rural, o Brasil conseguiu ter um crescimento urbano muito acelerado, um crescimento industrial muito acelerado. Então, o desenvolvimento econômico das nações se deu graças à mão de obra que veio do espaço rural para ocupar esses novos postos, essas novas vagas aí, certo? Porém, o termo êxodo, ele só é usado quando o deslocamento ele é em grande quantidade. Até o livro bíblico de Êxodo mostra esse deslocamento, quando o deslocamento ele é em grande quantidade é que a gente usa a expressão êxodo, ok? Então, o êxodo urbano, que é o próximo ponto aí citado aí, certo? Está ligado a quando determinada parcela da população que fez êxodo rural atinge determinada idade, atinge a aposentadoria, por exemplo, começa a retornar para as zonas rurais de onde eles vieram inicialmente. Isso acontece pouco, mas acontece. Eu até coloco que isso não era para ser chamado de êxodo, certo? Também o segundo ponto, o inchaço das grandes cidades e todos os problemas que uma grande cidade apresenta, poluição, seja ela atmosférica, sonora, visual, trânsito, os picos de doenças ligados ao estresse, certo? Isso faz com que boa parte da população busque áreas suburbanas e áreas rurais muito próximas ali das cidades. É como se você, por exemplo, fugisse do caos que é a organização urbana da cidade de João Pessoa, que é terrível, uma cidade que cresceu sem planejamento nenhum. Todos esses problemas que existem
nos centros urbanos em João Pessoa é muito mais cruel, porque é uma cidade muito antiga e que cresceu sem planejamento, certo? Sem planejamento mesmo. Isso está começando a fazer com que pessoas busquem moradia em áreas rurais de Santa Rita, em áreas rurais próximo a Mamanguape, em áreas rurais em Cruz do Espírito Santo, certo? Que são áreas que, devido às vias de acesso, às redes de acesso, faz com que você, em poucos minutos, 30, 40 minutos, você esteja dentro dessa região. Então, começa a ficar comum no Brasil e no mundo. Eu citei como exemplo essa região, porque fica mais fácil da gente entender o fenômeno, mas começa a se tornar comum de pessoas começarem a ir morar nessas regiões 40, 50 minutos de carro, por exemplo, né? E vai trabalhar todo dia e volta. E vai trabalhar todo dia e volta. Ou aquelas pessoas que não trabalham todos os dias, né? Que conseguem fazer uma escala de trabalho 3 vezes por semana, 4 vezes. Então, é comum hoje as pessoas buscarem essas áreas. Inclusive, cresce muito a especulação imobiliária nessas áreas, com a construção de condomínios, com a esquematização de loteamentos, as pessoas construírem suas residências e morarem a 30, 40 minutos do centro, porque você gasta isso dentro do próprio centro. Você morar em alguns bairros hoje de João Pessoa, de Campina Grande, dependendo do horário, você gasta 40, 50 minutos para se deslocar dentro da cidade, até mais. Se você vai gastar 40, 50 minutos, talvez usando o carro. Se você usar transporte público, ônibus, você vai gastar 1 hora e 20 para se deslocar dentro da própria cidade. Então surge a alternativa, por que não morar, certo, 20, 30, 40 quilômetros afastado desse caos urbano e fazer esse deslocamento quando preciso para trabalhar diariamente ou algumas vezes por semana. Como eu falei, isso é uma coisa que tá acontecendo muito. E as pessoas fazem isso em busca de segurança, em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de condições que não atinjam ao longo do tempo o que vai acontecer nos centros urbanos, que é o surgimento de doenças, principalmente doenças do ponto de vista psicológicos, né, como o estresse, por exemplo, que eu falei, ok? Então, esse êxodo urbano ele é bem interessante fazer uma observação dele, fazer uma leitura melhor para entender como é que ele ocorre, né? Um fenômeno novo, não é uma coisa que você, por exemplo, estudava lá nos anos 80, por exemplo, 90, não se observava isso, ok? Então é isso, pessoal, né? Por hoje só, né? A gente está chegando aí no finalzinho aí do nosso tempo, ok? Demos uma andada boa aí no conteúdo, né? A partir da próxima aula, migrações externas, e a gente dá sequência a esse capítulo. Ok? Beijinho a todos. Vou encerrar a gravação aqui.